Oi, pessoal! Essa aqui é a aula número 1 sobre jazz lírico. Gente, o jazz lírico, então, é mais uma vertente do jazz. E ela vai tratar de um jazz um pouco mais melancólico, um pouco mais lento, mas não necessariamente lento. É um jazz que é conhecido pela sua expressão de sentimentos e humores. Essa é uma das principais vertentes dele. A principal quando a gente fala que a cadeira tem alguns pés, sabe que segura? Então, essa expressão de sentimento é além do normal que de uma dança, tá bom? Então, ela é extremamente importante quando a gente fala de lírico. Extremamente importante. Então, vamos lá. O lírico nasceu quando? Meados dos anos 60, 70, quando um grande bailarino sofreu um acidente e ele foi falado que ele não poderia mais dançar. Vendo isso, conhecendo seu corpo, sabendo das suas novas limitações, ele criou então o jazz lírico. Ele juntou então o jazz, que a gente já conhecia, que já era famoso, que já tinha os palcos dos Estados Unidos, com o balé clássico. Então ele usou a técnica clássica, os movimentos da técnica clássica no jazz. Daí surgiu, né, o jazz lírico. Sim. Então ele tem esse olhar, essa preocupação com a técnica clássica também. Lógico que hoje em dia a gente já tem uma evolução, a gente já tem outros olhares e a gente consegue falar, né, que a gente tem outras danças também que influenciam o jazz lírico. Mas ele surgiu daí. Beleza? Combinado? Surgindo daí, e pensando hoje, vendo o que é o jazz lírico, como ele é dançado, a gente também fala que ele tem influência da dança contemporânea e também da dança moderna, tá? Não só em questão de movimentação, mas também como questão de figurino, também como questão de apresentação. Então, assim, são diversas danças que influenciam o lírico, mas a gente sabe que a base vem lá do balé, tá? Sabendo disso, a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o que como a gente funciona. O lírico normalmente é associado a coreografias um pouco mais lentas e de temas um pouco mais profundos. Isso não é regra, tá? E nada do que a gente tá falando é exatamente regra. Tudo pode mudar conforme o entendimento do seu professor, do seu orientador, certo? Então, por mais que a gente fale que é uma característica que acontece muito, não é uma regra, tá? Vamos deixar isso tudo bem claro, não só aqui, como nos outros vídeos também, não só do jazz também, como das danças urbanas. A gente tem um viés de estudo, mas tudo agrega, tudo vai mudando, beleza? Então vamos lá. O que a gente usa muito no lírico e que ajuda muito? A gente usa a música. É muito comum do lírico usar a letra da música para ajudar a contar uma história, tá?
Então, a gente procura normalmente músicas que tenham a ver com aquilo que a gente quer passar. Ou então, a gente, sem ter necessariamente uma ideia formada do que a gente queira passar, a gente tem uma música. E aí a gente usa a letra dessa música como inspiração para formar e coreografar, né, aquilo que vai ser apresentado. Então, a gente tem essa ideia aí do lírico como usar a música a seu favor. Não que outras não façam isso, tá bom? Mas o lírico usa muito isso. A gente dá, inclusive, ênfase, e o máximo que a gente puder fazer isso, melhor. Porque quando você tem música falando isso, quando você tem coreografia falando isso, quando você tem um corpo falando isso, em forma de movimento, você tem essa ideia de transpassar a coreografia muito mais fácil para o outro, né? Muito mais fácil. O outro vai entender muito melhor. Então, vou citar aqui para vocês algumas características que a gente pode e que a gente encontra na dança quando a gente fala do jazz lírico. O jazz lírico usa muito meia ponta durante os movimentos, beleza? Então, o uso da meia ponta. A gente usa muito a lateralidade quando a gente fala de mobilidade de coluna. Então, a gente não usa somente o cambré, que é para trás, né? A gente usa também as partes laterais do nosso corpo em movimentos mais amplos. Então, eu já vou falar sobre isso aí. Então, a gente usa muito a lateralidade. Inclusive, é um dos exercícios que a gente vai ter aqui nesse vídeo, que é pra gente treinar. Porque como nós, bailarinos, a gente treina muito o cambré. E também a gente tem toda a parte de fortalecimento do core, que é aqui do nosso abdômen. A gente acaba tendo um pouco de dificuldade quando a gente fala dessa mobilidade. A gente tem que sim ter o trabalho de cambré, a gente tem que sim ter o trabalho de fortalecimento, mas a gente também não pode enrijecer essa musculatura, né? A gente não pode fazer isso. Então, a gente também tem que fazer alguns movimentos e alguns exercícios contrários a isso, para que a gente não perca essa movimentação aí, tá certo? Outras coisas que a gente usa muito, que o lírico é muito comum, são movimentos de leveza. A gente tem, sim, movimentos fortes, a gente tem algumas paradas, alguns exercícios de break, né, de parada mesmo, mas normalmente são movimentos fluidos e contínuos, tá? São movimentos de amplitude, de leveza e que normalmente sim se conversam, se entrelaçam. Então vai de um direto para o outro sem parar. Novamente, a gente tem algumas paradas, tem algumas coisas, e aí vai depender da coreograficamente, então a gente pode ter alguma coreografia que peça um pouco mais. Alguma coreografia que tem alguns exercícios no chão, normalmente pedem um pouco mais de parada, justamente porque são de força, de movimentação, tá? Então, vai depender muito da proposta do que a gente está trabalhando ali naquele momento para ajudá-los, beleza? A gente, então, tem movimentações leves, movimentações fluídas, interligadas. A gente também tem movimentações ligadas à fala da música, então a gente pode usar muito a música como forma da movimentação também. Movimentos com braços são muito comuns, tá? De amplitude do braço em relação ao centro do corpo. Falamos sobre o centro do corpo, e é aí que a gente tem que conversar bastante. A movimentação do lírico e toda a movimentação em geral, mas principalmente do lírico, a gente tem que pensar que a movimentação nunca vem, por exemplo, de um braço, ele nunca vem do braço. Então, a movimentação da mão nunca vem só da mão. Ela vem do centro do nosso corpo, que é aqui do nosso abdômen, do nosso tórax, tá bom? Então, se eu preciso fazer um braço, eu não vou começar a movimentação aqui. Eu tenho que puxar daqui, do centro do nosso corpo, para levar. Então, essa movimentação do tronco é muito importante. Junto lá, que a gente falou da mobilidade da coluna, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente vai fazer um braço, não é só um braço por um braço. É um braço que vem lá do meio. Então, ele vai vir
tórax, vem ombro, aí vem braço, até chegar na mão. Certo? E aí, quando eu falo cheguei na mão, minha movimentação não acabou, tá bom? Ela não pode acabar por aí. A gente fala que o lírico vai além. A gente precisa enxergar além. A movimentação tem que ir maior do que o nosso corpo. A gente tem que continuar. Então, a gente até brinca e fala de outras formas, como se fosse uma energia. Então, a energia tá aqui, ela sai e ela tem que continuar depois que acaba a nossa mão. Isso a gente pode levar não só com a movimentação ampliada, né, com a amplitude, e que isso é treino em aula, mas também com olhares. O olhar ajuda muito nisso e se conectar com aquilo ali, né? Então, por isso que a música é muito importante, de tudo é muito importante. Quando a gente tem a comunicação com o outro que está assistindo, também é muito legal, muito importante, porque ele vai sentir aquilo. Então, o seu olhar e a sua movimentação ajudam muito nisso, beleza? Esteja ali para dançar de coração, né? O máximo que você puder estar entregue, esteja entregue ali. Não só no lírico, mas em todas as danças, tudo é muito importante nesse sentido, beleza? Aqui nos vídeos a gente vai assistir, vai falar um pouco mais sobre as movimentações e a gente vai ter uma coreografia também. Espero que vocês gostem. Gente, então agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas referências que a gente tem sobre o jazz lírico de pessoas, tá bom? A primeira pessoa que eu quero falar é o professor Edson Santos. O professor Edson Santos é daqui de São Paulo e ele ministra aulas aqui no ABC, em São Paulo, e ministra também workshops. Então, ele ministra workshop aqui por São Paulo, pelos outros estados, no Brasil inteiro, e também ministra fora do país. Ele já foi fazer alguns cursos, já conheceu, já foi viajar, já foi competir para outros lugares, tá bom? Então, o professor Edson Santos é aí um representante do lírico do nosso país, que leva essa arte por aí. O professor Edson Santos tem um vasto conhecimento sobre dança, sobre jazz. Ele já participou de diversas companhias, já foi coreógrafo de diversas companhias, já teve a sua companhia também, mas hoje ele ministra aulas, né, em escolas. Ele também é muito contratado como coreógrafo, então a gente pode ver em diversos festivais ele como coreógrafo, né, de solos, de duos, de conjuntos que saem por aí para competir. Então, o professor Edson Santos é uma referência. Ele já ganhou como coreógrafo no Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo. Então, assim, não é pouca coisa, né? Então, é o professor Edson Santos, daqui de São Paulo, tem esse nome. E a segunda pessoa que eu quero dizer, que inclusive muito reconhecida pelo seu nome, inclusive a sua marca vem com jazz lírico escrito, né? Que é a professora Erika Novak. Erika Novak tem a marca dela, então é Erika Novak Lyrical Jazz. Pra você ver o quanto que essa vertente é importante pra ela, né? Então, Erika Novak também é daqui do estado de São Paulo, mas ela não é daqui da cidade de São Paulo, do ABC. Ela é do interior, tá bom? No interior de São Paulo. E aí lá ela tem a escola dela também, que chama Galpão. Lá ela ministra aulas junto com a sua equipe de professores. E ela ministra aulas de jazz em geral e também do lyrical jazz, mais especificamente, né? Ou a vertente do lyrical jazz. Então ela dá aula direcionada para isso. Diferente do professor Edson Santos, que é conhecido pelo lyrical jazz, mas ele também é conhecido como um grande dispersor, né, da arte do jazz contemporâneo, tá? Então ele também é muito importante, né, nessa vertente. A Erika é só do lyrical jazz, beleza?
como que eu falei, ela é do interior. Ela também já foi para diversos lugares, não só aqui, São Paulo, mas como o Brasil inteiro. Ela também já ministrou aulas fora do país, nos Estados Unidos e até na Europa. Então, também não é para pouca coisa. Érica também já ganhou prêmios no Festival de Dança de Joinville e em diversos outros festivais. Ela também é coreógrafa, né, para conjuntos, para duos, para solos. E hoje comanda a escola dela. Além disso, ela também é cofundadora do Congresso de Jazz Dance Brasil, que é um congresso que é o maior festival, e não, quando eu digo festival, não é de competição, e sim de estudo. Então, é o maior congresso de estudo de jazz dance que a gente tem no Brasil. Ela, junto com a Marcela Bevenhur, são diretoras desse projeto, né, desse congresso, que traz diversas personalidades para estudar e conhecer um pouco mais sobre o jazz. Nesse congresso a gente tem diversas personalidades do jazz nacional quanto do jazz internacional. Então, junto com isso, além de propagar a vertente do jazz lírico, ela consegue e faz com que o jazz, o puro jazz, o jazz estudado, o jazz propagado, seja ainda maior no nosso país. Então, normalmente as inscrições acabam muito rápido, quando abre, elas logo acabam, e é extremamente famoso aqui, principalmente no estado de São Paulo, mas ela tem presença de todo mundo, de fora do estado, de fora do país, tá bom? Então, aí são 2 nomes que a gente tem pra falar um pouquinho sobre o jazz lírico. Então, chegamos na parte prática dos nossos vídeos. Vamos lá, vou passar um exercício para vocês, que é bem tranquilo, que vocês vão conseguir fazer. O que a gente tem que prestar atenção? Na nossa lateral, tá bom? Esse exercício vai falar sobre a nossa lateralidade. Na dança, normalmente a gente trabalha muito o colete, que é aquele exercício que vai para trás. Esse aqui a gente vai trabalhar os lados, tá bom? Por quê? Porque a gente pouco trabalha isso, tá? Então a gente vai fazer, a gente vai lá embaixo, aí a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, virou. Quando a gente virar, a gente vai alongar aqui do lado, alonga aqui do lado, beleza? Então a gente faz 4 lá embaixo e gira. Depois a gente vai fazer 4 do outro lado e gira do outro lado. Beleza? A gente vai fazer de 2 formas. A primeira forma vai ser com os joelhos flexionados. Os joelhos flexionados ficam a todo momento flexionados. A gente não alonga em nenhum momento. Nem quando a gente vai fazer o giro, a gente não alonga. Tudo flexionado. Tá bom? A segunda vez vai ser tudo alongado. Beleza? Tudo alongado, até a parte de baixo, até a parte de cima. Vamos fazer uma vez. A gente faz uma vez sem música devagar. Depois a gente faz a música 2 vezes. Show? A gente vai começar, espera um pouquinho, depois a gente faz já sem música. A gente faz uma vez então, aqui sem música, para dar tudo certo. E depois direto a gente vai na música. Aí na música a gente faz uma vez, espera um pouquinho, respira e depois faz a segunda vez, certo? Vamos lá então.
bastante. Esse exercício a gente pode trabalhar tanto aqui no lírico quanto no contemporâneo, beleza? Então a gente vai repetir lá no contemporâneo também esse mesmo exercício, certo? Vamos lá então. Ó, esse exercício, então, ele vai trabalhar meia ponta e ele vai trabalhar torção. A gente vai trabalhar torção de ombro, beleza? Então a gente vai estar aqui, segunda posição. Plie, beleza? Daqui eu vou estender meus braços lado a lado e a gente vai fazer virou, virou, voltou pela meia ponta, virou, voltou. Quando a gente vira de vez, a gente passa o ombro e volta. Passa o ombro para frente e volta. Então é 1, 2, 3, 4. Beleza? A gente vai fazer 4. Vai estender. Vai, respira, respira. Volta por cima e entra. E de novo. Aí a gente vai passando do outro lado. 1, 2, 3, 4. E respira, respira. Entra. A gente vai fazer 4 vezes esse exercício. Beleza? Então, ó, o que a gente tem que pensar? Meia ponta virando, bem alta, força lá no pé. Joelho tem que entrar e sair. Ombro tem que torcer e voltar. E a gente não vira o tronco para fazer essa torção, tá bom? A gente só vira o ombro. A ideia é a gente fazer esse isolamento do corpo, que também é uma das características que a gente viu, certo? Uma característica muito básica do gesto, que é o isolamento, certo? Então vamos lá, a gente vai passar uma vez sem a música e depois uma vez com a música direto, beleza? Vamos testar, depois na música. Vamos comigo então.